Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o ouvido, e sobre o estômago. O ouvido humano ele é formado por três partes: a externa, a média e a interna. Na primeira, as ondas sonoras entram e passam pelo canal auditivo, até chegarem aos tímpanos, ou orelha média, uma pele bem fininha e transparente constituída pelos menores ossos do corpo humano, que são o martelo, bigorna e estribo, que as fazem vibrar como o couro de um tambor. Depois elas chegam em um osso formado com o formato de um caracol, que é a orelha interna. Lá se encontram e misturam com um líquido que ativa as células de forma que entram um sinal enviado pelos nervos auditivos até o cérebro. Quando bocejamos, escutamos alguns estalos. Isso tem a ver com as trompas de Estáquio, um canal que liga a boca às partes internas do ouvido. Ele se fecha para proteger o interior do órgão e se abre apenas quando a pressão do ar aumenta em um dos lados. Por exemplo, quando subimos ou descemos a serra, ou quando respiramos profundamente. O pavilhão da orelha é feito de curvas e de reentrâncias, que tem a finalidade de permitir a ideia da orientação de onde vem o som. Sem ele, o indivíduo continua a ouvir perfeitamente, porém não sabe de que lado que vem o barulho, digamos, entendeu? Muito bem, vamos falar um pouquinho do intestino, ou melhor, do estômago, tá? O processo digestivo começa com a mastigação, com a ajuda dos dentes que atuam com a saliva e a língua. A comida é triturada até virar uma pasta chamada de bolo alimentar. Ao descer pela garganta, inicia-se o processo da deglutição, que é o ato de engolir. Nele, a epiglote é fundamental para que não permite que o alimento passe para o sistema respiratório. Essa ingestão é dividida em duas fases. A voluntária, porque empurramos o bolo com a língua para a faringe conscientemente, e a involuntária, pois é enviada para o esôfago por meio dos movimentos involuntários dos músculos. Desse processo, ele é mandado para o estômago. Este órgão tem a forma de um saco peristáltico e serve para armazenar as comidas semidigeridas e os líquidos estomacais. Ele é capaz de se dilatar à medida que recebe mais alimentos. Nele começam a entrar em cena elementos fundamentais para a digestão: os sucos digestivos. Sem eles, a comida levaria uma eternidade para ser transformada. As paredes do estômago são compostas por músculos, ficam se mexendo e espremem o bolo e os sucos, transformando-os em uma pasta líquida que passa para o intestino delgado, que continua com o processo da digestão por meio de sucos intestinais, que contêm as enzimas que são produzidas pelas células e facilitam o processo químico do organismo, acelerando-os. E para o pâncreas, que é uma glândula, as glândulas têm a função de produzir e liberar substâncias essenciais para todo o organismo. Com elas, as proteínas e os carboidratos são preparados para ser absorvidos. A bilis é uma substância que, produzida pelo fígado,
digere as gorduras e, com a ação das enzimas, completa a digestão dos alimentos. Assim, o sangue já pode absorver as substâncias formadas. As que não foram absorvidas pelo intestino grosso, no qual certas bactérias ajudam no processo da digestão e na formação de gases, os resíduos não absorvidos chegam até o reto e formam uma massa conhecida como fezes, que depois é eliminada pelo ânus.